E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Podcast hoje para a gente falar de vários assuntos, né? A gente vai tentar fazer aqui um vídeo mais rápido, mais curto, mas eu não sei, eu acho que vai acabar passando aí dos 40 minutos, vai chegar perto de 1 hora, porque tem bastante coisa para falar, né? Acabei não gravando no final de semana, deveria ter gravado, porque aconteceu muita coisa, né? A gente teve aí o privilégio de ouvir o presidente do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, no programa Donos da Bola. A gente teve a oportunidade de ouvir o Júnior Casares, presidente do São Paulo, no Mesa Redonda. A gente teve vários jogos da Copinha. A gente tem notícias do Internacional, do Flamengo, Patrick de saída do São Paulo. Mas eu queria começar, primeiramente, falando, cara, prestar nossa homenagem para essa lenda aqui, que foi Roberto Dinamite. Mais uma vez, assim como a gente fez a nossa homenagem para o Pelé, poucos viram, né, o Roberto Dinamite jogar, e os vascaínos dizem, alguns sim, outros não, e aí vai de cada um, né? Eu acho que vai de gerações, que ele foi o maior ídolo da história do Vasco, ganhou estátua, ganhou suas homenagens de vida, e hoje, muitas homenagens, né? Ontem e hoje, muitas homenagens, o São Januário, né? A rua em frente a São Januário vai passar a se chamar... A rua não, a avenida, né? Vai passar a se chamar Avenida Roberto Dinamite, né? Uma outra grande homenagem que vai acontecer. Para quem não sabe, né? O Roberto Dinamite... E aí a gente sempre faz aquele velho convite, né? De você entra no YouTube, dá uma procurada nos gols, né? Para você conhecer um pouco mais do que fez, da história que fez. Cara, tem vários vídeos de homenagens ao Roberto Dinamite, eu não vou passar aqui alguns. Gostei muito do vídeo, por exemplo, do Globo Esporte, mas eu não vou passar, né, na íntegra, nem parte dele, porque não para não dar os créditos, até porque você pode ver que eu sempre abro o site do GE, né? Aliás, eu normalmente abro o site do GE porque é o site que é o mais aceitável em termos de propaganda, né? Porque o GE tem as propagandas da própria Globo, né? E Globoplay, por exemplo. E tem algumas outras propagandas, alguns banners que aparecem, mas, cara, a maioria dos sites é insuportável. O GE, obviamente, eu compilo, né? Eu olho vários sites e pego e mostro a notícia do Globo Esporte quando mais de um veículo fala a mesma coisa, né? Eu vejo o Lance, eu vejo o UOL, e enfim, eu vejo vários veículos antes de trazer isso, né? Para não ter só uma fonte de informação, mas eu acabo mostrando porque é o mais aceitável, né? E não é nenhum demérito, obviamente, aqui não é uma crítica aos outros sites, né? Mas é o mais aceitável, né? Pô, você faz dinheiro, você monetiza com isso, né? Então faz parte, ó. Acabou de aparecer uma propaganda aqui, que já não é mais... Ah, por que você não aperta o X ali? Cara, vamos seguir, né? Vamos voltar pro assunto. Gostei muito da matéria do Globo Esporte, então se você não vê, o próprio... Tá até aberto aqui uma aba, né? Procura aí, ó, GE, Roberto Dinamite, conta um pouco da trajetória. Ele foi presidente do Vasco já, né? E aí várias homenagens, né? 777 falando dele, Barcelona também lamentou a morte do craque. Então, assim, eu queria trazer isso aqui porque para aqueles que falam, para aqueles que, pô, quem que foi, o que ele fez? Cara, quando a gente fala de Pelé, a gente fala do maior de todos os tempos, né? O Roberto Dinamite, a gente pode dizer que foi o Pelé do Vasco. E esse aqui é um feito que até hoje ninguém chegou nem perto, né? Eu acho que talvez o Gabigol, se continuar marcando... O Gabigol é muito jovem ainda, então talvez o Gabigol possa chegar perto ou possa até passar. Mas ninguém nem chega perto do Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, ele faleceu vítima de câncer no intestino, 68 anos. Ou seja, já jogou já há um bom tempo atrás. As novas gerações sequer conhecem, sequer viram. Eu, particularmente, também não vi o Roberto Dinamite jogar, mas eu conheço, né, quem é o personagem da história. E, cara, isso aqui é um feito. E eu vou mostrar aqui o ranking, porque é um negócio absurdo. Então, assim, se você ficar naquela de... Pô, quem que foi o Roberto Dinamite? O que ele fez? Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui é a nossa... A gente traz esse ranking só para você ter uma noção do que foi o Roberto Dinamite, né? Jogou de 71 a 92 e eu era muito jovem, por isso que eu não vi jogar.
E 190 gols. 190 gols no Campeonato Brasileiro, tá? Isso aqui é o ranking dos maiores goleadores do Campeonato Brasileiro. O Fred, saudoso Fred, 158 gols. O Fred já está aposentado. Romário, 154, também já está aposentado. Edmundo, 150, também aposentado. Zico e aí vai. Diego Souza tá jogando no Grêmio. Mas o Diego Souza tá muito longe. O Diego Souza deve aposentar em 1 ou 2 anos no máximo, né? E assim, não tô querendo forçar a aposentadoria do Diego Souza, obviamente. Mas ele deve aposentar aí, cara, em 1 ou 2 anos, eu acho, né? Já tá se aproximando do fim de carreira o Diego Souza, que também é uma lenda, né? Também é uma lenda. Túlio, 129, Serginho Chulapa, Washington, já não joga mais, Luiz Fabiano não joga mais. E aí vai, da Maravilha, Paulo Baier, Wellington Paulista, Alexandro, e aqui tá o Gabigol, né? O Gabigol é o único que eu acho que pode chegar perto, de repente pode até passar, não sei, porque o Gabigol tem 26 anos, né? E assim, é que esse ano já foi um ano que ele fez menos gols, mas com o timaço que o Flamengo tá montando, e se o Vitor Pereira conseguir fechar com o elenco, conseguir fazer o time jogar um bom futebol, é um cara em potencial para marcar muitos gols essa temporada e nas próximas 5, pelo menos, temporadas, com certeza ele vai marcar muitos gols. Então, se tem alguém que pode se aproximar, eu acho difícil passar, porque é 190 gols, cara. Então, aqui fica a nossa homenagem. E se você quiser conhecer mais da história do Dinamite, hoje falei, já foi presidente do Vasco também, ídolo, presidente, tem estátua do clube, a avenida na frente de São Januário vai passar a ser chamada Avenida Roberto Dinamite, o velório vai ser em São Januário. Então, se você puder visitar, se você puder prestar condolências, né? Vai lá, marca presença. E assim, e aí? Depois você vai ficar aqueles fiscais. Eu acho isso, cara, eu acho isso no mínimo... Eu não digo de mau tom, mas, cara, assim, é no mínimo sinistro, né? A galera fica bancando, fazendo papel de fiscal de velório. Mas, enfim, é o que eu falo, assim, se você quer prestar homenagem, se você vai se sentir bem, que eu falo, assim, eu me sinto mal de ir num velório, de verdade. Eu já falei aqui quando eu tava falando do Pelé. Então, se você é torcedor fanzaço do Vasco, torcedor fanático do Vasco, se você conheceu o Roberto Dinamite, se você é fã do Roberto Dinamite, conheceu, assim, viu jogar, ou se não viu, mas conhece a história, pô, vai lá, é sempre bacana, assim, porque é a despedida de um craque e, cara, assim, a gente vai passando por um período em que muitas lendas do passado, a gente começa a se despedir dessas lendas, né? E é muito triste, assim, porque eu sempre falo aqui, a pessoa só se torna de fato imortal, o craque, o ídolo, personagem, ele só se torna de fato imortal após a sua morte, né? Assim, durante que as pessoas falam, pô, por que não homenageou enquanto em vida? Assim, porque em vida, eu não sei, cara, assim, a gente... Isso é natural do ser humano, isso é instintivo, porque de novo vai vir aquelas críticas de, pô, o brasileiro é um povo ignorante, não respeita os ídolos, mas isso não é exclusivo do brasileiro, isso é exclusivo de toda a raça humana. Não é que, pô, a pessoa tá viva, você, cara, tá vivo, então assim... vai continuar aparecendo, você não, assim, no subconsciente você não se preocupa com isso, pô, prestar homenagem, o cara tá vivo, entendeu? Assim, a gente vai ver, vai dar um tempo, vai aparecer na televisão, e é normal isso do ser humano, que é legal, não é legal, não tô falando que isso é legal, mas isso é intrínseco do ser humano, isso não é exclusividade do brasileiro. E você realmente só se torna imortal, a pessoa só, pô, sente o baque mesmo, porque vem a perda, né? Então, assim... é a mesma coisa, assim, familiares seus, quando quando a pessoa tá em vida, você normalmente, pô, é no dia a dia, assim, você não é que não dá valor, mas você não pensa sobre isso, sabe? De, pô, vou fazer uma surpresa legal, vou dar um presente legal, porque eu amo muito essa pessoa, esse parente que seja, né? E aí, quando vem a falecer, aí você sente o baque, porque assim, pô, agora veio a perda, assim, agora nunca mais vou ter oportunidade, né, de ouvir a voz, de ter o dia a dia. Então, assim, isso é normal do ser humano, né? Pô, e aí, que é legal, é o que eu falo, não é legal, não é legal. E eu sou assim também, mas admito que não é legal, mas faz parte do ser humano, isso não é exclusividade do brasileiro, né? Para quem gosta de descer a lenha no brasileiro,
Isso não é exclusividade do brasileiro. Isso acontece com todos. E todos só são homenageados, muito, a grande maioria. Muitos são homenageados em vida, mas na grande maioria, a grande homenagem mesmo só vem a acontecer quando a pessoa vem a falecer e aí de fato se torna imortal. Essa história vai ser sempre lembrada por uma história que marcou e vai estar sempre nas páginas dos livros de histórias do esporte ou da história da humanidade, enfim. Então, cara, se despede e vira uma lenda. E esse ranking que eu tô mostrando aqui dos artilheiros do Campeonato Brasileiro é para mostrar para você que não conhece o Roberto Dinamite o quanto o cara foi uma lenda, né? O quanto o cara é um gigante, né? Então fica aqui a nossa homenagem pro Roberto Dinamite, né? Torcedor vascaíno, muito triste, muitos, assim como no Santos, muita gente, não só no Santos, mas assim, muita gente virou santista por causa do Pelé, né? Muita gente virou vascaíno por causa do Dinamite. E por aí vai, né? Por tantas outras lendas, tantos outros craques, né? E assim, é o que eu falei. Tem o lado triste, obviamente, da perda, porque, pô, é uma lenda, é um ídolo que se despede. Mas tem o lado bacana de, pô, agora você sente essa coisa de, pô, o cara de fato se imortalizou. E aí você começa a ver, e as pessoas começam a falar de todas as conquistas, e aí você fala, pô, é um cara que marcou época, né? É um cara que fez algo especial. Então, pá, nesse sentido, assim, tem um ponto de alegria pelo legado que fica, né? Pelo grande legado que fica. Vamos seguir? Vamos falar rapidamente do Duílio Monteiro Alves, que ele apareceu, ele marcou presença aí no programa Donos da Bola e falou de muita coisa, cara. Falou de muita coisa, falou falou de Cristiano Ronaldo. Queria começar sobre isso, né? Ele foi falando assim, pô, o Cristiano Ronaldo não falou aí que recebeu o Palácio do Brasil? Foi o Corinthians, né? E aí ele falou, cara, assim, a gente tem que fazer a nossa proposta, a gente tem que fazer o nosso papel. E ele falou, pô, eu fiz a proposta torcendo para ele não aceitar, né? Porque ele disse que ofereceu a mesma oferta salarial do Arsenal, que ele recebia no Arsenal, do Manchester, caramba. Olha eu cometendo a gafe aqui. Do que ele recebia no Manchester United, que é um valor absurdo já. Se eu não me engano, passa de 10 milhões por mês. Alguma coisa assim. 5, 10... Pô, eu esqueci das cifras. É um valor insano por mês. Insano. Aí ele falou, pô, aí veio o Al Nassr, né? Peço perdão aqui ao Nassr, o clube do Ronaldo agora. Veio que o clube da Arábia Saudita levou, né? Aí não tem como competir. É simplesmente impossível. Uma bagatela de R$1 bilhão por ano, né? Que o Ronaldo vai ganhar não só em salário, mas enfim, todas as questões comerciais, né? Tudo que ele vai conseguir com marketing, né? Com marketing associando a sua imagem. Então, não tinha como competir, mas ele falou, cara, a gente tem que tentar. Pô, assim como riram da gente quando a gente falou que ia trazer o William, como riram da gente quando a gente trouxe o Renato Augusto. Ele falou que conversou com o Suárez alguns anos atrás, conversou com o Cavani, disse que o papo com o Cavani foi produtivo, assim, chegou num ponto que parecia que ia rolar, mas acabou não rolando. Mas ele falou que rolou um papo com o Cavani. Só que agora o Corinthians tem o Yuri Alberto, fez uma grande negociação, então o Corinthians não precisa de um super nome, né? Mas ele falou, pô, a gente tem que tentar, assim, a gente pô, um jogador como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um jogador que se paga, porque tudo que ele vai trazer de marketing. Só que assim, tem um ponto perigoso nessa fala, porque aí o torcedor ouve. E eu ouço bastante o Chico Garcia e ele falou também, pô, eu acho que é um jogador que se paga, né? Porque ele é gremista e para ele a ida do Suárez pro Grêmio é uma contratação que se paga, porque tudo que o cara gera de engajamento, né? Por exemplo, o clube da Arábia Saudita ganhou não sei quantos milhões de seguidores quando anunciou o Cristiano Ronaldo. Então, obviamente, que tem todo esse engajamento de rede social. Mas essa questão de, pô, se paga, eu não vejo
Eu não concordo 100%. Eu acho que uma figura que se paga para ele. Assim, se o cara decidir vir pro Brasil, ele vai associar o nome dele com as marcas pessoais dele. Obviamente com o clube, com as marcas do clube. Mas ele vai colocar no contrato que ele vai poder participar de várias campanhas de marketing que ele quiser. Mesmo que esteja... Se, por exemplo, o Suárez... Eu imagino que o Suárez foi pro Grêmio numa parada semelhante, tá? Não foi assim de... não, vem, você vai estar só ligado ao Grêmio. Não. O Suárez ele deve ter liberdade para ele fazer comercial com o que ele quiser. Então, se a Crefisa decidir, que é a patrocinadora do Palmeiras, decidir fazer um comercial com o Suárez, eu acho que ele pode. Eu acho que ele pode. Então, assim, você tá querendo ou não, acaba vinculando a imagem. E eu não tô dando ideia aqui, pelo amor de Deus. Mas, assim, querendo ou não, você vai estar no Grêmio, mas também vai estar vinculado com uma marca que patrocina o Palmeiras. Mas, assim, é o dinheiro que ele vai ganhar. Então, assim, para ele vai se pagar. O cara vem pro país porque ele sabe o quanto ele pode gerar de receita para ele mesmo. Mas pro clube, aí o clube tem que saber gerenciar isso. Porque o Daniel Alves, por isso que eu falei assim, eu não concordo muito, porque o Daniel Alves, para mim, é um cara que se pagava também. Pô, quando ele veio, foi caro que o São Paulo lotou o Morumbi. Falei, o que os caras vão ganhar de patrocinador que vai querer estampar a camisa, de torcedor que vai comprar camisa, vai ser uma loucura. E a verdade é que foi um grande problema, cara. Se tornou um grande problema. A mesma coisa, e o Grêmio tem um exemplo recente, é o Douglas Costa. Tá com uma dívida de 7 milhões com o Douglas Costa. E aí fala, mas ele não é que o Chico Garcia falou, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele não é tão midiático quanto é o Cristiano Ronaldo, como é o Suárez. Mas acabei de pegar um exemplo recente do Daniel Alves. O Daniel Alves, ele é midiático. Maior campeão de títulos da história. Então, cara, você vai falar assim, como é que não se pagou? Aí é o modelo de negócio. Então, assim, o clube está preparado para trazer um nome como esse? Esse é o ponto, assim, que dá para trazer, se dá para trazer ou não, quantos parceiros vai aparecer. Eu também tenho as minhas ressalvas com isso. Porque o Daniel Alves foi para São Paulo com esse discurso de que iam ter parceiros, que ia ajudar, e no final não teve parceiro nenhum. O Paulinho no Corinthians teve a parceria da Towns lá, e o Duílio falou sobre isso, já vou falar sobre isso. Então, assim, e aí desapareceu, né? Então, cara, assim, essa questão de parceiros, eu também tenho várias e várias ressalvas em relação a isso. Então, não acho que é simplesmente trazer um cara como esse e falar, se paga. É óbvio que se paga em alguns aspectos, mas o clube tem que ter um modelo de negócio aceitável, né? Assim, porque é muito na emoção, e a gente sabe como é que é. É muito na emoção, vamos trazer, e aí, você vê a apresentação do Suárez, aí você vê post do Grêmio com o Suárez treinando, cara, assim, é um negócio mítico, assim, é um negócio antológico, você vê o Suárez treinando com a camisa do Grêmio, é sensacional, assim, como foi ver Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Flamengo, como foi ver Daniel Alves com a camisa do São Paulo, como foi ver Ronaldo Fenômeno com a camisa do Corinthians. O Fenômeno, por exemplo, do Corinthians se pagou, óbvio que se pagou, mas sim, são casos e casos, né? São casos e casos. Se o cara joga muito, faz gol, traz título, a torcida fica absolutamente apaixonada, aí meio que se paga, mas no Daniel Alves não deu certo, Douglas Costa não deu certo. E aí por isso que eu falo assim, tem as minhas ressalvas, é óbvio que assim, é um investimento, e um investimento é sempre de alto risco, só que tem que ter um peso, né? Tem que ter um peso, assim, você vai comprometer quanto? E se tudo der errado? Eu acho que é isso que o clube tem que estar tem que ter a primeira linha de defesa. Se tudo der errado, a gente vai ter condição de bancar? Quanto que isso vai comprometer do orçamento? Porque pro o São Paulo poderia ser mais agressivo no mercado, não fosse a dívida que tem com o Daniel Alves. E aí, como é que fica, né? Como é que fica esse São Paulo que não tem um poder limitado de mercado, que já tem por causa da dívida, porque tem que ter uma gestão consciente, e o Casares falou sobre isso no Mesa Redonda, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Mas ele falou, Corinthians é Corinthians, a gente vai fazer as nossas tentativas, e se o cara quiser, ele vai vir. E ele falou, cara, assim, o caso do Paulinho, e eu achei legal ele esclarecer isso, e agora falando da Townsend, né? Que ele falou, o caso do Paulinho, a gente tinha condições de contratar com recursos apenas do Corinthians.
E aí apareceu a empresa e falou, pô, queria associar a marca com o Corinthians, falou, pô, o que dá pra fazer aí pra gente, né? Fazer uma parte, pô, a gente tá contratando o Paulinho, vocês querem bancar um salário e tal. Pô, tá aí, vamos pagar o salário do Paulinho. E aí aconteceu, né? E aí, segundo o presidente do Corinthians. Mas segundo ele, o Corinthians tinha esse valor previsto. E aí é que tá, por isso que eu falo, aí é que tá. Se você tem um negócio assim, você vai trazer um cara e tem previsto no orçamento pagar o cara com recursos do próprio clube, aí beleza. Aí tá tudo certo. Que foi o que ele fez, que foi o que o Duílio falou, pô, a gente não faz uma proposta contando com um parceiro ou com, enfim, com uma engenharia financeira, não, a gente faz isso com base nos recursos do próprio clube. Então assim, se fosse trazer um Cavani, primariamente o Corinthians ia bancar. Se aparecessem parceiros querendo ajudar, melhor, legal. Mas se o cara pular fora, o Corinthians vai bancar. A mesma coisa se trouxesse o Soares. A mesma coisa se trouxer o Coutinho, por exemplo. Então o Corinthians... E ele falou, pô, tem interesse no Coutinho também, mas é assim... E o parceiro que supostamente... Supostamente não, eu acho que existe de fato, né? Que ajudaria na vinda do Cristiano Ronaldo... Também está disposto a bancar e ajudar a trazer o Felipe Coutinho. Então ainda é uma negociação que o Corinthians, eu acho que o Corinthians ainda vê com bons olhos, né? Como uma possibilidade. Então assim, o discurso, é óbvio que assim, não dá pra gente acreditar 100% no que fala um dirigente, porque o dirigente obviamente vai minimizar os problemas. Mas cara, eu de verdade assim, as coisas que o Duílio falou fez muito sentido. E me convenceu de que o Corinthians está num caminho assim de não de minimizar a dívida, mas de manter a dívida sempre estabilizada. Ele falou do estádio, por exemplo. A dívida do estádio gira em torno de 700 e poucos milhões. O naming rights, né, a venda do naming rights é 400 e poucos milhões. Então fica aí 200 e poucos milhões para pagar. Só que ele levantou uma coisa importante que é o que eu sempre falo aqui. Essas questões das dívidas, ninguém põe na conta os juros. E o Duílio falou, pô, vai sobrar uns 200 e tantos milhões. E aí, obviamente, que vai somar juros. Mas, pô, você pular de 700 e poucos milhões para 200 e poucos milhões já é uma diminuição considerável na dívida. E é de fato. Mas ele falou disso. Pô, por isso que eu falei, pô, me convenceu um pouco. Porque ele levantou essa questão dos juros, né? Do estádio. Porque ninguém fala sobre isso. Fala assim, a dívida de tantos milhões, mas ninguém fala que, pô, a cada mês que passa, isso é dívida com um banco. Não é a dívida como foi com o Paulo Nobre, do Palmeiras. Que Paulo Nobre emprestou dinheiro pro Palmeiras, mas a juros baixíssimos. Porque ele emprestou o dinheiro pro Palmeiras. Agora você pede para um banco vive de dinheiro. Por mais que seja a Caixa Econômica Federal, o banco depende de dinheiro, de juros. O banco vive de juros. Então não tem juros baixíssimos. Os juros são altos. Pode ser o menor do mercado que eles proporcionaram ao Corinthians na renegociação da dívida. Pode ser o menor do mercado, mas os juros ainda vai ser para 200 e poucos milhões. Ainda é um juros bem agressivo. Então é o que ele falou, pô, tem a questão dos juros. E eu achei legal isso. Por isso que eu falei, pô, agora tá aí. Me convenceu um pouco. Porque ele falou dos juros. Porque ninguém nunca fala de juros, né? E pra mim os juros é um negócio que, cara, quanto mais você prorroga. Porque ele falou, pô, o Corinthians no ano passado a gente falou, pô, renegociou a dívida e o Corinthians não vai pagar os juros esse ano. A que custo, né, que eu falava? A que custo? Porque a Caixa não vai simplesmente ignorar que, não precisa pagar não. A gente não vai somar juros nenhum. Pô, o que somou de juros nesse tempo que o Corinthians não pagou o estádio deve ter sido uma loucura. Deve ter sido alguns milhões que foi acumulado ali. Não sai. Cara, não tem almoço grátis. Né? No mundo dos negócios, entenda isso. Não existe almoço grátis. Pode parecer que é de graça, mas não tem almoço grátis. Então esse conto de fadas que é contado, ele tem um negócio obscuro por trás, que é o tal dos juros. E o fato do Duílio mencionar isso, para mim, eu achei legal e foi, pô,
tudo que ele foi falando, foi fazendo sentido, me convenceu um pouco mais, mas eu ainda tenho as minhas ressalvas. Eu falei, pô, pra mim, o Corinthians trazer o Coutinho, eu acho um cara muito caro pro Corinthians. Eu entendo que, assim, o Corinthians precisa ser ambicioso, porque quer retomar o caminho dos títulos, e eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso, mas, pô, a receita gerada nessa temporada, na última temporada, foi uma receita absurda, foi, cara, quase o dobro da gestão anterior, e legal, assim. Eu acredito nisso. Mas daí a bancar salário de Cavani, bancar salário de Felipe Coutinho, de Cristiano Ronaldo, aí eu acho que é um pouco fora da realidade. Mas enfim, se acontecer, aí a gente vai ver depois, daqui a alguns anos, o resultado da brincadeira. Mas a princípio eu falei, pô, a gente dá um voto de confiança. E aí ele falou sobre a história do Vitor Pereira, que fica naquela ainda, porque o VP falou que a versão dele é a única verdade, né? Assim, em relação à família dele, eu não questiono, não vou discutir o que ele falou sobre a família dele. O que dá para pôr em pauta ainda, em dúvida, em interrogação, é o que foi da relação do Corinthians. Porque o Vitor Pereira falou que sempre sinalizou pro Corinthians que não ia ficar. E o Duílio falou que não. Assim, ele nunca sinalizou que ficaria. Ele sinalizava que tinha vontade de ficar, mas ele nunca falou, ele nunca cravou, pô, vou ficar, não vou ficar. E aí o Duílio falou assim, o porquê dele não ter desistido do Vitor Pereira mais cedo? Porque tava numa reta final de campeonato, pô, vai disputar a Copa do Brasil, tá buscando posição de tabela mais alta na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu não posso simplesmente chegar no elenco e falar, pô, o Vitor Pereira não vai ficar, porque aí vai dar desanimada, vai dar uma baqueada, pô, o cara não vai ficar, sabe? Fazer o que ele tá falando pra quê? Né? Então tinha também essa coisa do vestiário, né? Do ambiente interno, de cara, não dá pra simplesmente, se o cara falou que tem uma possibilidade, eu vou ter que confiar no trabalho, na continuidade do trabalho. Eu não posso simplesmente falar que o cara vai sair, faltando algumas rodadas pro campeonato acabar, ter uma posição de tabela alguns milhares de reais, né? E não posso abrir mão disso. Então, eu entendi esse ponto do Vitor Pereira também. Achei legal. Então, se você não viu, recomendo. Assim, se você é torcedor do Corinthians ou torcedores de outros clubes curioso, né? Sobre o que o Duílio falou, eu achei legal, assim. Quer dizer, bem articulado. O Duílio é um cara bem articulado, né? Mas é o que eu falei. Pô, em relação à gestão, parece tudo muito bonito, né? O que ele fala, o que o próprio craque Neto fala, parece tudo assim, tudo perfeito. Só que a gente sabe que não é assim. Então, assim, pô, fica naquela de meio que... vamos ver, assim. Eu fico naquela de vamos ver. Vamos ver daqui a 1 ou 2 anos qual que é realmente a verdade. Né? Na verdade, não. Vamos ver quando acabar o mandato dele. Né? Quando acabar, ele vai se reeleger, enfim. Quando acabar o mandato, entrar outro presidente. Aí o cara vai falar. Aí a gente vai saber o que aconteceu. Até lá, vai ser um discurso aqui, né? O Neto, que é um dos caras que mais pegava no pé de criticar o Corinthians, os problemas do Corinthians, ele tem um ótimo relacionamento com o Duílio, eu acho isso legal, mas agora, assim, a fonte mais confiável que eu tinha de entender os problemas do Corinthians, que era o Neto, eu não tenho mais. Então não dá pra saber o que é, o que não é, se tá certo, se não tá certo. Porque, assim, uma coisa é o dirigente falar... E aí o Neto vinha no Donos da Bola e falava, cara, sentava o pau, falava outras coisas. Você falava, pô, o que o dirigente tá falando tá em xeque. Porque tem um cara que tem várias informações que ele recebe de pessoas dentro do Corinthians e ele tá falando outra coisa. Então quem que tá certo? Aí você fica naquela. Pô, tem que tomar cuidado com o que o cara tá falando, porque nem tudo é do jeito que tá. Agora sim, tá muito bonito pra mim. O discurso, assim, o cenário tá muito filme da Disney, né? Não sei. É o que eu falei, a gente só vai saber de fato após o término do mandato do Duílio mesmo. Sobre Casares, né? Apelidado carinhosamente pelo como é que é? Pelo saudoso Barolo. Apelidado pelo Barolo de presidente blogueirinho. O Casares falou sobre o lance da reeleição. E ele falou, cara, assim, todos os clubes do Brasil tem a reeleição. Por que o São Paulo não há de ter reeleição também? E um dos motivos da reeleição não é por vaidade, é pela continuidade do trabalho. Ele fez o discurso político, né? Obviamente. E seria esse. Os conselheiros optaram por
né, por permitir essa possibilidade, isso significa que o mandato é bom, enfim, cara, é discurso de dirigente, que eu falo, de discurso de político, na verdade, de discurso de político, mas ele falou, cara, assim, a gente tá fazendo uma gestão consciente, e que fala, pô, aí você dá, quando você ouve o cara, pô, você fica naquela de, você consegue ver se o cara tá meio gaguejando, se o cara tá meio tentando dar a volta, tentando te enganar. Não, o Duílio e o Casares, pô, você via na forma como eles se articulam, e talvez, por serem experientes, talvez eles estejam mascarando muito bem, mas falei, pô, tá aí, assim, dá pra dar um voto de confiança. É assim, óbvio que a gente só vai saber as verdades de fato quando acabar o mandato, mas e você dá um voto de confiança, porque ele falou, pô, estão fazendo obras na região do Morumbi, né? Porque assim, é a região da Barra Funda, né? Do CT, porque é uma região que alaga muito, né? Então tá fazendo obras. No estádio do Morumbi tem que eles vão fazer obra pra... Cara, eu esqueci o nome que ele falou. Estádio, não é estádio, de palco, isso, palco, assim, para fazer um palco onde seja mais fácil de montar, montagem e desmontagem do palco para shows, né? E ele falou sobre essa obra de fazer essa, cara, de fazer esse negócio para que assim o São Paulo consiga ter um show no meio da semana e jogar no final de semana e vice-versa, né? Ter um show no final de semana e já no meio de semana ter a possibilidade de sediar um jogo do Tricolor sem castigar o gramado, sem ter o tempo, cara, porque para montar um palco daquele tamanho leva muito tempo, não é um negócio assim que você vai pôr em um dia você vai fazer, né? E não tem como, não tem jeito. Fora o estrago que vai fazer no gramado. Então ele falou de várias coisas, falou da reeleição, que ele não negou, né, assim, que gostaria de se reeleger, até pela continuidade do mandato dele, pô, assim, a gente tá tentando fazer umas... E ele falou assim, pô, eu não sou dirigente, trabalhava na televisão, abri mão disso para trabalhar no São Paulo, para ser presidente do São Paulo, tô tentando fazer uma gestão mais responsável, e a minha vontade, obviamente, seja se eu me candidate à reeleição ou não, a vontade de continuar o trabalho, né? Então, assim, tudo isso é compreensível. É o que eu falei, dá para dar um voto de confiança, né? Assim, mas é o que eu falei, não acredite 100%, porque os caras são experientes, né? Então, a gente só vai saber mesmo lá na frente, quando acabar o mandato, como é que ficou a dívida, os problemas financeiros, porque o Daniel Alves não é um erro da gestão Casares, foi uma herança que ficou pro Casares, né? E aí ele tem que se desdobrar para assumir um compromisso que foi assumido. Falou do material esportivo, né? Que tem que tem outras fornecedoras de material, que o torcedor de São Paulo tá a pé da vida com a Adidas, né? E ele falou que tem outras empresas aí querendo, né? Negociando com o São Paulo. Rolam boatos de que a Puma é uma delas, só que eu não sei como é que vai ser. A Puma, supostamente, até onde eu sei, tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras, mas não é besta, né? E, pô, você tem a oportunidade de estampar a camisa do Palmeiras e do São Paulo, dois gigantes do estado, da capital paulista, pô, né? Vamos tentar fazer um bem bolado, né? Imagino que é o que os caras estão tentando. Então, por exemplo, pro torcedor alviverde, a gente fala, pô, tá de sacanagem, que trairagem é essa? Mas para emprego eu falei, não existe almoço grátis. Isso é mundo dos negócios, né? Então, pros caras é uma parada muito interessante, né? Pra Adidas, pra mim é terrível, né? Pô, eu não sei o que acontece, cara, assim... Os caras... forneciam material pro Palmeiras, por exemplo, a Adidas, né? O torcedor palmeirense também ficou maluco com a Adidas. Agora o São Paulo... Cara, assim, não sei o que acontece, mano. Não sei se os caras despirocou... Pô, todo respeito aqui, tá? Se os caras despirocou, tá achando que quer mandar mais, cara... Não sei, velho. Não sei. Tem tanto fornecedor de material esportivo aí, cara, né? E você perdeu um mercado... O São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil, cara. Você perdeu um clube como o São Paulo... Sei não o que os caras estão fazendo lá, viu? Sei, tá ganhando muito dinheiro. Tá ganhando muito dinheiro, certamente, né? Certamente que se o São Paulo não renovar com a Adidas, certamente que vai doer um pouco, vai, mas não é um negócio que vai comprometer
a participação de lucros e resultados no final da temporada para os funcionários da empresa, né? Imagino eu. Enfim, a gente tem a notícia aqui, né, de que o Patrick tá de saída do São Paulo mesmo, se acertou com o Atlético Mineiro, né? Tava naquele imbróglio que o São Paulo queria receber um pouco mais, enfim, eu não sei como é que ficou, mas fato é que o Patrick já nem tá mais acho que nos planos do Rogério Ceni, e deve ser aí, ao que consta, a última saída aí do São Paulo, né? O Gurgon já vai, agora vai o Patrick, então agora chega, né? Estão chegando reforços também, então acho que aparentemente o Patrick vai ser o último aí dessa limpeza, né, na folha salarial do São Paulo, né? Queria falar de Internacional, porque tem dois boatos, um boato e uma realidade, né? O primeiro boato em relação ao Internacional, citei o Chico Garcia e num vídeo recente o Chico Garcia falou que o presidente Barcelos do Internacional falou, cara, eu não sei onde saiu isso, eu procurei a notícia, mas ele soltou em algum lugar que o Inter tem interesse no Di Maria, né? Eu não acho absurdo o Internacional consultar o Di Maria, até porque o Grêmio trouxe o Soares, então a consulta ao Di Maria seria meio que uma resposta ao Grêmio, né? Porque assim, fica um orgulho ferido, né? Fica um orgulho, o maior rival, os caras estão acabaram de subir da Série B, estão trazendo o Soares e possivelmente o Michael. A questão do Michael é mais complicada, mas cara, assim, os caras estão reforçando legal, já tem um grande nome, pode vir um outro grande nome. A gente precisa dar resposta, né? Isso é questão de rivalidade, né? É a tal da velha política. Eu não concordo com isso. Eu acho isso, cara, o torcedor é legal, eu acho que dirigente também, cara, o dirigente é jogar muito pra torcida, cara. Assim, eu não concordo muito com isso. O Internacional teve um problema, e aí eu trago essa notícia do Tyson, né? Que o Tyson tá de saída do Internacional. E o Tyson, ele foi o cara que a diretoria pegou pra Cristo, assim, né? Alessandro Barcelos, ele falou numa live, não tem a live gravada, mas ele falou numa live que, pô, não quer nem ver o presidente Barcelos, Alessandro Barcelos, pintado de ouro, né? Tem algumas falas dele aqui, e fala que, ó, não tem noção do que eu passei. Pensa, eu te ligando todos os dias, tu numa boa no teu clube, sem problema nenhum, ganhando bem, e o cara te ligando. Aí eu rescindi com o meu contrato com o Shakhtar. Deixei um monte de dinheiro lá para isso acontecer. Isso acontecer, no caso, a ida para o Internacional. O que fizeram comigo no clube, nunca pensei que iriam fazer. Eu saí de lá e pedi para cuidarem dos roupeiros e massagistas, porque eles sim são o Inter. E ele falou que, assim, o premiação, né? Dividir premiação com o pessoal do staff não aconteceu. Os jogadores e o próprio Tyson tiveram que tirar do bolso para ajudar a galera. Tipo, loucura, né? Loucura. E aí o Tyson revelou parte de uma conversa. Eu falei na cara dele, Alessandro Barcelos, presidente do Inter. Eu deveria ter feito igual o Yuri fez com vocês, o Yuri Alberto. Igual o Yuri Alberto. Jurou para vocês que viria para o Inter numa segunda-feira e na quarta foi anunciado pelo Corinthians e botou o DVD lá. Vocês gostam de jogador assim, né? E aí, cara, assim, o Thais foi um dos caras que eu falei que meio que pegaram para isso, a torcida ficou também na bronca, porque houve uma greve na temporada passada em relação ao não pagamento de salários, né? E aí houve uma greve, os caras não foram pro treino e tudo mais. E o Tyson meio que ficou como o líder, né? Dessa... Por isso que eu falei, pegaram meio que o Tyson para Cristo, assim. Ele ficou o líder o protagonista desse motim, se é que a gente pode dizer assim. Os caras protegendo de forma legítima porque não pagaram, né? E aí eu puxo para aquela história do Di Maria. Que já tiveram um problema com isso no ano passado. Tiveram um problema com o Tyson, que é um ídolo do Internacional. E que, segundo ele, o presidente Alessandro Barcelos ligava para ele todo dia para ele vir para o Inter. O cara rescinde com o Shakhtar para vir para o Internacional. E os caras simplesmente dão um pé na bunda do cara. Que será de Di Maria, né?
O que será de Di Maria? Não só pela questão dos caras colocarem, essas coisas não acontecerem, colocarem o Di Maria como protagonista de um problema, e segundo, da questão de pagar o jogador. Porque eu cito de volta o caso do presidente do Corinthians, do Willian. A gente contrata, só que está previsto em orçamento que isso tem que ser pago. Se vem um parceiro e ajuda, legal. Ajuda a aliviar. Mas isso está previsto. Então, se o Internacional quer viabilizar um negócio que, não necessariamente do Di Maria, mas de um cara desse tamanho, o Di Maria deve ter um salário absurdo, cara. Porque ele é um campeão mundial agora, com gol em final de Copa. Tá, o contrato acaba no meio do ano com a Juventus. Mas, assim, ele é um campeão do mundo. Imagina quanto que tá valendo o cara agora. Por mais que tenha 35 anos, mesma idade do Suárez, inclusive. Não é barato, assim. Eu não acho que é uma negociação possível pro Internacional, mas isso mostra que há um interesse de meio que, sabe, dar o contra-ataque. De, pô, precisamos de um nome de peso. Mas a que custo, né? O Tyson já ficou pra Cristo aí nesse episódio. Teve problema de pagamento. Os caras fizeram uma greve e aí o Tyson vira vilão na parada, entendeu? Então, assim, vai pro PAOK agora o Tyson. E, cara, por isso que eu sempre falo, assim, dessas ressalvas, né? Porque o torcedor é muito emocionado, o dirigente é emocionado. E aí, um jogador desse tamanho se paga. Eu tenho as minhas ressalvas, tá? Um jogador do tamanho do Tyson, assim, é óbvio que o Tyson não é tão comerciável como a imagem do Daniel Alves, como a imagem do Luis Soares, como seria a imagem do Cavani, de um Cristiano Ronaldo, mas é um cara gigante também. Jogou no Shakhtar e tal, mas, cara, assim, é um cara que, né, não é qualquer jogadorzinho. Enfim, né? Enfim, por isso que eu falo assim, eu tenho sentimentos mistos em relação a isso. Eu acho que tem coisas e coisas. O clube tem que saber explorar um modelo de negócio. E assim, o que me parece é meio que assim, o Inter quer dar uma resposta apenas ao que fez o Grêmio. A manobra que fez o Grêmio. Vamos dar uma resposta. Só que se você faz isso no calor do momento e na emoção, você vai comer bola. Os caras estão acertando. O Mano Menezes está acertando a casa agora, hein? Não tem espaço de manobra para um amadorismo agora, né? Por isso que eu falo assim, essa coisa de jogar para a galera é meio que a coisa é meio amador, entre aspas, porque representa a velha política do futebol e cada vez mais vai se ter menos espaço para isso, cada vez mais. Eu acho que o Grêmio, dessa vez, depois do que aconteceu com o Douglas Costa, o Grêmio tá meio assim, pô, precisamos fazer um negócio certinho, então acho que o Soares não vai representar um problema no futuro. Eu acho. Mas nunca se sabe. Por isso que eu falo que, pô, às vezes na emoção, para fechar o contrato, para assinar, os caras às vezes acabam topando coisas que não deveriam, né? Como aconteceu com o Daniel Alves, por exemplo. Então eu fico naquela, né? A gente só vai saber nos próximos meses, as cenas dos próximos episódios, né? É isso. Finalizando as notícias do dia, cara, um dia lamentável, né, no Brasil, porque a esplanada dos ministérios a Praça dos Três Poderes foi tomada por manifestantes, e os manifestantes invadiram as casas dos Três Poderes, né? E depredou e tudo mais. Eu não vou entrar na discussão política, eu só queria trazer isso aqui, ó. Presidente de organizada do Atlético Mineiro, cara, é uma loucura, né? Você lê essa notícia, você vai falar, pô, esse nome não existe, cara. O Brasil não existe, cara. Presidente de organizada do Atlético Mineiro oferece ajuda a Lula para dispersar protestos em Brasília. Você imagina a abordagem da organizada do Atlético Mineiro para tirar os manifestantes, né? Imagina a abordagem delicada que se você procura no YouTube, procura aí brigas de torcidas organizadas no Brasil. Você vai ver como é que é uma briga de torcida organizada. Com pau, com pedra, o caramba, né? Aparece gente armada ali no meio. Você imagina, né? Isso aí não... É uma loucura, né? É uma loucura, enfim. Não tô trazendo essa notícia para incitar a violência ou sugerir absolutamente nada. Eu trago isso mais como um repúdio. Porque assim, cara, é uma loucura as coisas que você vê, né? É uma doideira. Enfim.
Vamos finalizar com um copinha agora, que é assim, só rindo pra não chorar, de verdade. Finalizar com um copinha, eu falei que o podcast ia ficar longo, então vou passar só pelos resultados aqui. Jogos da sexta, né? Jogos da sexta, o Botafogo ganhou. Vou pegar aqui só os clubes da Série A, tá? Os gigantes, com todo respeito. Todo clube tem a sua grandeza. E aqui não é... Aqui não é querendo fazer a boa praça, não. Todo clube tem a sua grandeza, né? Mas eu vou acabar falando dos gigantes, né? Botafogo 1-0 para cima do São Carlos. Tem o Paraná e Vitória. Isso aqui dá para dizer até que é um clássico nacional, hein? Nacional. 2 clubes que já foram de Série A e o Vitória é gigantesco, né? Atlético Paranaense 1-0 no São Bento. Portuguesa 2-0 no Náutico. O Cuiabá, hein? 2-1 para cima do Velo Clube. Sport 2-0 para cima do Inter de Limeira. Goiás 3-0 para cima do Gama. E Figueirense, hein? Coritiba 3-2 para cima do Guarulhos. Seguimos. Fluminense, cara. Que tapa, hein? Que peteleco na orelha, hein? Que peteleco na orelha. 6-0 para cima do Imperatriz. Palmeiras 3-1 para cima do América. Chape empatou com o União ABC, Avaí empatou com o América do Rio Grande do Norte. Corinthians 3-1 para cima do Fast. Enfim, não sei qual a pronúncia aqui. Não sei se vocês querem usar o inglês ou o português. Jogos do sábado. Vamos partir para os jogos do sábado. Copa São Paulo. O Galo Mineiro 2-1 para cima do Misto. Ceará perdeu do Rio Claro. Vambora. Juventus da Moca perdeu para o Remo. América Mineiro 1-0 para cima da Ponte Preta. Bahia empatou com o CSA. O Santos 2-0 para cima do Falcon. Fortaleza empatou com o São Caetano. Atlético Goianiense 1-1 com Itabaiana. O Internacional 3-1 para cima do Fluminense Piauí. Bragantino 2-1 para cima do ABC. Vasco ganhou de 2-0 do Hercílio Luz. E o São Paulo 4-0 para cima do CSP. Acho que é isso, né? No domingo tem jogo da Copinha? Tem também. Cruzeiro 3-0. Pô, Cruzeiro 100%, né? Cruzeiro tá sobrando, hein? Cruzeiro tá simplesmente sobrando. Guarani 0-0 com o Cruzeiro de Alagoas. Juventude 1-1 com 15 de Piracicaba. Grêmio 3-0 para cima do Francana. Flamengo 2-1 para cima do 15 de Jaú. O Flamengo tava perdendo esse jogo, hein? Caramba, mano. Que doideira, né? E aí conseguiu virar. Aí tudo normal. Todo respeito ao 15 de Jaú. Aí voltou tudo normal. Mas quando eu abri pra ver o placar 1-0. E na hora que eu abri, o Flamengo fez um gol. Falei, caraca, mano, que doideira, mano. Perdendo o 15 de Jaú. Aí acho que no finalzinho do primeiro tempo o Flamengo empatou e conseguiu a vitória. Então, tudo nos trilhos. Tá sofrendo um pouquinho mais o Flamengo, mas é o que eu falo, cara. Assim, não é. Pô, tem uns clubes que estão goleando, e aí o torcedor fica naquela, pô, mas o Fluminense meteu 6. Mas depende do dia, depende da hora, né? Início de temporada, como é que tá o gramado, se choveu muito, se tá muito calor, se a grama tá muito alta, se tem muito buraco, tá muito seco o campo, então, tipo, cara, você dá uma pisada no gramado, sai os tufos de grama, então, cara, tem vários e vários fatores, né, que ajudam ou atrapalham. Às vezes ajuda o time, né, e o time talvez que tenha menos qualidade, essas coisas meio que acabam nivelando, né? Acabam nivelando o jogo, porque assim, o time de mais qualidade não consegue fazer a bola correr, não consegue acelerar o jogo, então fica nessa, né? E fora o risco de lesão, né? Cada pisada que você dá é um tufo de grama, o risco de lesão. Então assim, o cara tem que se preocupar, pô, se eu der um disparo, o meu pé pode enroscar na grama, eu posso machucar e ficar fora da copinha. Tem essas coisas também, cara. Por isso que eu sempre falo aqui, às vezes fica naquela aqui, pô, caraca, garotada, vamos jogar bola, né? Vamos jogar a bola. Eu sei que o torcedor, ele emociona, mas, cara, tem um monte de fator. A gente que vê pela TV parece que não. Parece que, caraca, pô, eu jogo no campo de barro, na várzea. Cara, assim, se fosse campo de barro, estaria bom, porque é só um campo, né? Você vai saber como é que a bola vai correr, a bola não vai quicar num tufo de grama e mudar de direção.
seu pé não vai enroscar num buraco. Se tiver um buraco no terrão, você já vê, já desvia. Na grama você não vê, cara. Na grama você não vê essas coisas. Então, assim, às vezes tem uma parte da grama que tá mais baixa. Se o cara enfiar o pé ali, mano, torce o tornozelo, né? E aí, tchau, copinha. Então, tem dessas coisas também, né? Tem dessas coisas também. É isso, gente. Eu vou me despedir por hoje. A gente vai seguir acompanhando as notícias do futebol. Fica aqui mais uma vez a despedida aqui a lenda Roberto Dinamite. A gente fechou a nossa homenagem no comecinho do podcast. E por hoje eu finalizo. Pô, foi um pouco longo, mas quem chegou até aqui, valeu demais. Ótima semana para você. Um forte abraço e amanhã a gente está de volta. A gente vai seguir acompanhando tudo, né? Se tiver alguma loucura, se não tiver, a gente vai tentar compilar tudo e trazer mais notícia para vocês amanhã. Gente, fechando por hoje, valeu demais, forte abraço e até amanhã. Tchau.